Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 ações muito baratas hoje e segundo uma das nossas estratégias aqui do Clube do Valor, muito provavelmente vão começar 2025 já muito baratas também. Só que conhecer somente essas 3 ações não vai te ajudar em muita coisa. E é por isso que nesse vídeo eu vou citar as 3 ações que eu tô te dizendo. Vou te ensinar a estratégia que nos ajudou a encontrar cada uma delas. E eu vou te mostrar como saber sempre quando comprar e quando vender um ativo. Boa, e antes da gente entrar direto para a primeira ação, eu preciso te lembrar que melhor ação é um termo relativo. Diferentes pessoas definem as melhores ações baseadas em diferentes critérios. Então aqui eu vou colocar tudo dentro de um contexto de uma das nossas estratégias que a gente utiliza para investir praticamente 3 bilhões de reais aqui no Clube do Valor. Tudo conhecido como as ações mais baratas da bolsa. Dito isso, bora para a ação número 1, que é a Petrobras, de código PETR4. Essa aqui, nos resultados mais recentes ali da companhia, ela reportou um lucro líquido 22% maior em comparação com o período anterior e alcançou a marca ali dos 32 bi de reais. Boa parte desse lucro foi puxado pela maior receita que a empresa teve. Foram 6% a mais, com um faturamento de quase 130 bi. Apesar disso, o EBITDA ficou 3% mais baixo. Ou seja, a geração de caixa da companhia foi afetada mesmo ela tendo vendido um pouco mais. E isso aconteceu por 4 motivos principais. O petróleo Brent caiu consideravelmente nos últimos 3 meses. Os derivados do petróleo tiveram uma redução na margem, só que o aumento do dólar acabou compensando um pouco mais os ativos negociados pela Petrobras, que são negociados em dólar. Além disso, a Petrobras produziu mais petróleo e aumentou suas vendas. Em linhas gerais, uma coisa acabou compensando a outra e o resultado foi mais positivo do que negativo. Outro destaque importante para o último resultado é que a Petrobras está no menor nível de dívida desde 2008, com uma queda de 2% nesse trimestre. Ah, Felipe, mas por que ela é uma das melhores ações para 2025? Bom, a primeira coisa a avaliar é a gente perceber que não é de hoje que ela tá barata. Já há alguns anos o EV/EBITDA da empresa fica bem abaixo da média, como a gente consegue ver nessa imagem. Inclusive o lucro líquido dela segue crescendo no ritmo de 15% ao ano nos últimos 5 anos. Tanto é que nos últimos 5 anos foram 292% de alta. E o ponto é que toda vez que a gente fala sobre Petrobras aqui, existem controvérsias entre vocês que nos assistem. Tem gente que pensa tipo Elson, não investe na Petrobras, tô fora. Aí quem manda é a política e política no Brasil é uma desgraça. Enquanto tem gente na outra ponta. Petro 4 é sucesso garantido a longo prazo. E a gente vê um pouco de emoções envolvidas. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Só que eu preciso te dizer que quando a gente se baseia em uma estratégia, em um método como o das ações mais baratas da bolsa, não existe nenhuma influência do Felipe ou do Ramiro que gostam dessa empresa e decidiram colocar ela aqui. Ou muito menos do cenário político atual que a gente está enxergando para colocar essa empresa na carteira. Na verdade, a Petrobras está barata por causa de critérios claros. E é por isso que boa parte dos nossos investidores acabam colocando dinheiro nela. Agora, no momento que ela não passar mais nos critérios de uma ação barata, ela simplesmente vai ser vendida sem apego nenhum. E aí, beleza, vamos continuar olhando para esses números para entender porque ela ainda tá barata. No último ano, a gente vê uma valorização de 26%, já considerando os dividendos na Petro. E o ponto é que se a gente tirasse os dividendos da conta, essa rentabilidade cairia basicamente pela metade, para 12%. E para que ela continue barata nesse momento, a gente precisa avaliar o famoso earning yield da empresa, que nada mais é do que a comparação entre a geração de caixa da companhia com o valor que aquela empresa tem no mercado. Ou seja, quanto mais caixa gera uma empresa e quanto menor for o valor dela que as pessoas estão percebendo, mais barata ela vai estar. E nesse momento a Petrobras está com um earning de quase 22%, sendo uma das ações mais baratas da bolsa e que muito provavelmente vai estar assim em 2025 também. E aí, beleza, depois de descobrir a primeira ação aqui do vídeo, eu te pergunto, como é que você hoje seleciona ações para tua carteira? Porque pode ser que você não invista em ações baratas, pode ser que as melhores para você sejam um outro tipo de ação. O grande ponto é você ter uma estratégia clara por trás dessa decisão. E eu só tô te perguntando isso porque o que a gente vê aqui no dia a dia do Clube do Valor são dezenas e dezenas de carteiras empilhadas de ativos, sem qualquer estratégia por trás. Sabe o que é uma carteira empilhada? Aquela que você começa a colocar uma ação aqui porque eu vi alguém dizer que era boa, aí outra ação ali porque eu vi um vídeo de um influencer falando que ela tá barata, aí você coloca um tesouro IPCA mais 6 porque tava uma taxa boa. Quando você vai ver no final do dia, você tá com algumas boas dezenas de ativos sem saber muito bem por que eles estão ali. E é exatamente isso que acontece com exemplos como esse aqui, ó, do Pedro, o cara que tinha mais de 40 ações em carteira, fora todos os outros ativos. Esse tipo de investidor usa o pouco tempo livre que ele tem para ler notícias, para ler RI da empresa e se basear em opiniões muito mais qualitativas do que é que ele deve fazer. Ou, via de regra, ele acaba confiando todas as decisões de investimento para um assessor de investimento, que oferece aquela famosa assessoria gratuita e que no final do dia acaba colocando produtos que é muito melhor para quem vende do que para quem investe. E o grande ponto é que investir mal, assim, empilhando ativos, na média vai trazer um resultado muito pior. É o que aconteceu com esse mesmo investidor. Quando ele chegou na nossa consultoria aqui do Clube do Valor, o resultado que a carteira estava dando para ele era de menos de
1% ao ano, sendo que ele começou a investir lá em 2018, o que fez com que ele perdesse até mesmo para o CDI nesse período. Em outras palavras, investir sem estratégia vai fazer a maioria das pessoas perder muito dinheiro, até que esse cara teve acesso ao nosso sistema de alocação estratégica. E aí começou a ter um desenho muito mais claro da carteira de investimento dele, como essa que está aí na tela para vocês. Carteira essa que, quando a gente testa com as estratégias aqui do Clube do Valor no passado, entregou um retorno acima da inflação de quase 8% ao ano nos últimos 10 anos. Então assim, ele está saindo de uma realidade de onde ele está perdendo para a inflação, já que a carteira dele não está rendendo quase nada, para um cenário onde a gente tem uma estratégia que foi testada no passado e vem funcionando. E o melhor de tudo é que você pode começar seu ano de 2025 de forma completamente diferente, participando de uma das vagas da nossa consultoria gratuita, como participou o Pedro, esse investidor aqui dessa carteira. Tudo o que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para vocês e tirar 20 segundos do teu tempo para preencher um formulário que vai fazer com que um dos nossos especialistas te ligue para analisar a tua carteira de forma individual. Vou deixar o link aqui na descrição para você participar também. Beleza, vamos para a segunda ação do vídeo. Essa é mais uma ação que está muito barata e provavelmente vai seguir assim. Inclusive já caiu 24% entre altas e baixas nesse ano. E no resultado recente apresentou uma queda de lucro líquido de 63%, uma pancada. A principal razão disso foi a queda do preço do minério de ferro. Afinal de contas, essa é uma empresa atrelada a essa commodity. Além do efeito da variação cambial. E a gente consegue ver a queda do minério de ferro desde o começo do ano para cá, saindo do patamar de quase $150 para os 102, como ele está agora. E essa empresa aqui é a mesma que veio de uma alta de 170% do lucro no outro trimestre, no segundo. Mas que com tudo isso, ainda assim fez o BB Investimentos rebaixar para venda essa empresa. Justamente por causa da queda dos preços da commodity, do minério de ferro que ela está atrelada. E aí o somatório dessas coisas fez com que essa empresa foi a que mais se desvalorizou no setor dela em 2024. Só que como aqui a gente não trabalha com previsão do futuro, nem com essa de essa empresa vai cair mais, já caiu muito, por que investir nela? A gente precisa olhar para os números. E um dos principais fatores que me faz entender que muito provavelmente essa empresa vai estar barata no começo de 2025 é que mesmo com o IPO mais recente, estando negociado na bolsa apenas depois do ano 2020, essa empresa segue com um múltiplo de preço muito barato ali quando a gente olha o EV/EBITDA, atualmente em 4,16. E é por isso que ela está com um earning yield de pouco mais de 20% atualmente, colocando ela entre as empresas mais baratas da bolsa. E eu tô falando aqui da CSN Mineração, de código CEMIN3. Felipe, como é que você sabe sempre essas empresas que estão baratas e caras? Bom, a gente basicamente estrutura um ranking como esse, mostrando as 20 empresas mais baratas da bolsa e mostrando também as empresas que não estão baratas, e na média estão muito mais caras. Tudo isso baseado na métrica do earning yield. E o mais legal é que investir em ações desse jeito, procurando as mais baratas, teve uma performance 5 vezes maior do que quem investiu em ações caras ou até mesmo no Ibovespa, como mostra esse gráfico que tá aí na tela para ti. Só que nem tudo são flores, existem muitas desvantagens de investir em ações baratas também. E a principal delas é a necessidade de você ter convicção na tua estratégia. E isso me lembrou uma frase desse livro aqui, ó, chamado Ricos, Sábios e Felizes, do William Green, onde nessa página aqui, ó, ele comenta coisas relevantes, como nenhuma estratégia dá certo o tempo todo. Uma das coisas mais bonitas do sofrimento que as pessoas têm que suportar nos momentos ruins é que se isso não ocorresse, todo mundo faria o mesmo que nós. E aí lá no fim ele fala, para a maioria dos indivíduos, a melhor estratégia não é aquela que vai levá-lo a rendimento mais alto. Uma boa estratégia é aquela a qual você pode se ater em tempos ruins. Ou seja, uma das grandes desvantagens de uma estratégia de ações baratas é que vai ter muitos momentos que ela vai cair muito, que ela vai passar por um bom tempo sem ter a rentabilidade que você esperava. E é justamente por isso que quem se mantém fiel à própria estratégia ao longo do longo prazo vai ver muita gente pulando fora do barco e quando o resultado vem, os mais consistentes é que ficam mais ricos. Então, no final do dia, independente de quais sejam as melhores ações para você, o que você precisa é estudar bastante até que você confie o suficiente no seu método para que você passe pelos momentos difíceis. Porque eles são os mais desconfortáveis que fazem os mãos de alface pularem fora para que você ganhe dinheiro. Pensando em te ajudar com esse processo, se você quiser a nossa ajuda para entender mais ainda de como funciona a estratégia das ações mais baratas da bolsa, eu vou deixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu, te mostrando isso em detalhes e te revelando 10 outras empresas muito baratas nesse momento. E para baixar esse e-book gratuitamente é só você clicar num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. E aí, beleza? Vamos para a terceira empresa do vídeo. Essa aqui, eu vi muitos comentários como o do Petrônio aqui, falando que é fundamental numa carteira. Parabéns pelo vídeo, Ramiro. E sinceramente, eu não diria que ela é fundamental, porque afinal de contas, como eu te falei, se essa empresa ficar cara, para quem aplica a estratégia de ações mais baratas, ela simplesmente vai ser vendida sem sentimentalismo nenhum. Essa empresa aqui que no último trimestre teve uma queda de 15% no lucro líquido, mas mesmo assim ainda superou as expectativas do mercado, que previam um lucro ainda menor. Só que várias melhorias operacionais fizeram com que os investidores ficassem mais otimistas em relação a ela. E uma delas é que a venda da principal commodity da empresa cresceu cerca de 2% no ano, enquanto a venda de um dos produtos secundários que ela trabalha cresceu 18% com o aumento da produção e da demanda pelo
diminuir. Em compensação, a dívida da empresa aumentou mais de 1,8 bilhões de dólares. E essa aqui também, como a Semin, é uma empresa que sofre muito com a queda do preço do minério de ferro. E a gente consegue ver aqui o paralelo da queda da cotação dessa empresa, como ela é parecida também com a queda do preço do minério. De um ano para cá, a queda foi de cerca de 19%. E se a gente desconsiderasse os dividendos, seria de um pouco mais, 20% nesse momento. Só que mesmo com tudo isso, o que a gente vê de média de EV/EBIT, tirando aquela distorção ali do mês do ano 2019, é que desde 2021 até agora, ela segue com EV/EBIT abaixo da média. Ela segue barata nesse momento e muito provavelmente vai virar o ano 2025 muito barata também. Com um earning yield de quase 22%, eu tô falando aqui da empresa Vale, de código Vale3. Dito isso, essas são as melhores 3 empresas para a virada do ano de 2025, segundo tudo que eu te contei nesse vídeo. Agora, se você quiser conhecer os fundos imobiliários que se beneficiam muito com a alta da Selic, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.